Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo é o primeiro. Nós vamos ler do versículo 29 ao 34. Marcos, capítulo 1, do 29 ao 34. Diz assim o texto da palavra de Deus. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Amém. Vamos orar? Nós vamos buscar o favor de Deus para que o teu e o meu coração sejam alimentados devidamente. Pai, como é gostoso estarmos na tua casa, prontos para ouvirmos a tua voz. Mas é possível ainda que ruídos do dia a dia, da nossa vida, de preocupações, perturbem-nos, atrapalhem-nos. Nesta hora te pedimos, fala conosco, acalma a nossa vida, nossos corações, para ouvirmos tua voz. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação é Jesus irá te encontrar. Você, quantas vezes já se sentiu sozinho, sozinha, diante de uma enfermidade? Ou impotente diante de alguma situação que ninguém vê? Aquelas angústias que pertencem somente ao nosso coração. A boa notícia do Evangelho é que Jesus nos encontra onde estamos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós vamos observar aqui, por meio da pessoa de Jesus, como é que ele trata ao encontrar-nos conosco, como que ele nos trata. Agora, quem é Jesus? Vamos observar 3 verdades acerca da identidade de Jesus nesse texto. Primeira verdade, Jesus é autoridade no mundo físico. Jesus é autoridade suprema no mundo físico. Ele não é um terapeuta. Ele não é um aconselhador. Ele não é um coach. Ele não é nada parecido com isso. Ele é uma autoridade absoluta. O mar e o vento ouvem a voz de Jesus. E as enfermidades, elas se afastam quando ele ordena que elas façam isso. Vejam, ele chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. Como é comum isso acontecer em qualquer lugar. Eu não sei, o texto não fala o que ela tinha. O fato é que a mulher estava com febre. Ela já não era tão jovem. Naquele tempo, eu creio que a preocupação era muito maior com uma febre. E falam para Jesus. E ele se importa e age. Ele vai lá onde está a mulher. Ele estende suas mãos e a levanta. E o texto diz que a febre a deixou. Ele cura imediatamente. Jesus não pediu um tempo, não pediu para que ela ficasse algum tempo ali aguardando a recuperação, não disse, olha, que Deus te abençoe. Não, ele é o próprio Deus. Ele diz e a febre abandona a mulher na mesma hora. Ele não falou para a mulher, olha, é a sua falta de fé. Não, ele simplesmente tocou naquela mulher e a febre deixou-a imediatamente. Ele transforma situações dentro de cada contexto.
Por que eu estou falando isso? Vejam, o texto bíblico fala algo que é um pouco estranho para nós, né? Diz que ele, ao curar a mulher, ela passou a servi-los. Imagina, a mulher estava com febre, levanta da cama e vai lá, sei lá, fazer comida, servir o povo. Mas esse era o contexto da época. Era assim mesmo que as coisas aconteciam. Existiam atribuições que eram femininas, existiam outras que eram masculinas. Mas vejam que dentro do contexto da sogra de Pedro, em que ela devia estar saudável para cumprir com suas atribuições, ao levantar-se, ela vai para as suas atribuições. Isso significa que hoje Jesus cura da mesma maneira, com o mesmo poder, quando é da vontade dele e dentro do contexto que estamos inseridos. Nós podemos imaginar aí situações das quais nós estamos vivendo. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Levemos até Jesus isso. Aqueles homens falaram: Senhor, a sogra do Pedro aí, ó, tadinha, ela não está bem. E ele foi lá. E dentro do contexto da vida daquela mulher, Jesus a curou. O texto nos diz que ele curou muitas pessoas. A parte B do versículo 32 diz isso. Não foi um acidente. Ele curou muitos porque nele reside toda a autoridade e poder. Vocês sabem, irmãos, que existem duas coisas distintas nas nossas vidas acerca da nossa saúde. Uma é a nossa saúde física. Por exemplo, alguém está com problema no coração, alguém está com problema nos rins, alguém está com problema numa hérnia de disco, isso é um problema físico. E quando alguém está doente emocionalmente? Esse também é um problema que afeta a parte física da pessoa. Isso não tem a ver com espiritualidade. Essas são as duas distinções, emoção e espiritual. Muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo problemas terríveis no emocional. E algumas destas coisas Jesus pode curar imediatamente. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade na sua vida, na tua vida física, na tua existência? E olha, Jesus se move por compaixão. Não é por necessidade ou merecimento daquela pessoa. Olha como fulano é bom, Jesus vai curá-lo. Não, não. O texto nos diz que a sogra de Pedro estava doente e ela foi curada. Jesus entra no lar das pessoas e muda o ambiente, muda a história. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês: Jesus é autoridade absoluta no mundo espiritual. Ele não atua apenas nas enfermidades físicas, embora isso para mim já seja extraordinário, mas Jesus atua também no mundo espiritual com suprema autoridade. Ele liberta oprimidos espirituais. Vocês sabiam que existem muitas pessoas que sofrem porque são oprimidas espiritualmente e às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro das nossas famílias? Pessoas que já estão muito feridas por opressão espiritual. O ser humano é um ser espiritual também. Nós temos a nossa parte física e nós temos a parte espiritual. Nós precisamos de cuidados espirituais. Quando nós estamos ruins fisicamente, a gente tem que ir ao médico. Nós precisamos ir ao cardiologista, nós precisamos ir ao oftalmologista e assim por diante. E espiritualmente? Nós precisamos dos cuidados espirituais. Nós precisamos alimentar fisicamente o nosso corpo, mas também precisamos alimentar espiritualmente a nossa vida. Nós somos seres espirituais. Nem tudo que acontece ao nosso redor a gente consegue explicar, gente. Nós precisamos compreender que a Bíblia Sagrada é um manual, é o livro sagrado que Deus nos deixou para nos orientar
espiritualmente e em outras áreas das nossas vidas, mas Deus se importa com sua vida no que diz respeito à sua espiritualidade. E você precisa disso, eu preciso disso. O que a gente não pode ver, gente, é substancial. Olha, você toma cuidado no trânsito, porque você vê os carros, você vê os sinais de trânsito e assim por diante. Mas e na vida espiritual? Você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, nós temos que saber trafegar por aí também. Muitas famílias têm sido totalmente destruídas por vários motivos, por causa da vida espiritual das pessoas. O mundo e o universo são imensuráveis, mas nós temos uma boa noção do que é o mundo e o universo. A ciência já nos outorgou conhecimentos, pelo menos necessários e suficientes para a gente viver, não é assim? A gente sabe que tem planetas em torno e próximos à Terra, outros mais distantes. Nós sabemos como é que funcionam as leis da natureza, pelo menos o suficiente para sobrevivermos. Quanto você tem de noção firme da tua vida espiritual? Quanto realmente você tem de conhecimento sobre a tua vida espiritual? Quanto você pensou nisso nessa semana que se passou? O que possuímos é confiável para a gente viver? Jesus expulsou, diz o texto, muitos demônios. Ah, mas então, pastor, hoje em dia não tem demônios mais? Claro que tem. Os demônios não são extintos. São espíritos demoníacos a serviço de Satanás, o demônio mor, por esse mundo que nós vivemos, em todos os lugares. Eles estão a serviço do demônio maioral para oprimir, para roubar, para matar, para destruir. Foi Jesus que disse isso, não sou eu não. E eles trabalham com afinco, viu? Eles não têm preguiça, não. Jesus é a autoridade máxima nessa área. Muitos estão e são enganados hoje em dia. É comum ver pessoas buscando alívio em líderes que não têm nada a ver com o Evangelho, em crenças populares, em adivinhos e tantas outras coisas que iludem as pessoas. Mas só Jesus tem poder real e verdadeiro no mundo espiritual. Não se enganem. Tem muita gente entregando os filhos e a própria família para o inferno, para o demônio. Jesus não somente expulsa, mas ele limita a ação do diabo, porque o próprio demônio obedece ao que Jesus fala, está com a coleira nas mãos de Jesus. O demônio, gente, é como um cachorro bravo. A Bíblia diz que ele é como um leão, mais que um cachorro. A Bíblia nos diz que ele está rugindo ao redor, buscando abocanhar as pessoas. É verdade. Mas ele tem uma coleira no pescoço e a corrente está nas mãos do nosso Deus. Jesus não somente expulsa, mas ele não deixa o diabo tocar em quem pertence a ele. Diz o texto em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem em pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca. Precisamos pertencer a Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele domina no mundo físico, ele domina no mundo espiritual. E nós vivemos neste mundo. Terceira verdade, Jesus é autoridade em relacionamentos. Desde que Deus criou tudo, o ser humano, por ser corpo e alma ou espírito, busca ajuda no sobrenatural, no mundo espiritual. É normal isso. A Bíblia afirma que temos necessidade de Deus
Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. Todo ser humano nasce com um senso de eternidade. Ele tem um vazio nesse sentido, ele busca algo nesse sentido. O homem tem um problema, ele é finito e ele morre. Você sabia que você vai morrer, né, Vitor? Pois é, morre. É novinho de jeito, mas pode morrer. A realidade da morte é que deixa o homem quieto, vazio sem Deus. Se você nunca observou, observe um homem rico, um homem que tem a vida definida, um homem que tem a condição financeira estabilizada, quando ele vai se aproximando da morte. A inquietude, a solidão, o desespero toma conta dos homens. O ser humano busca preencher esse vazio. Nós encontramos essa verdade nos tempos mais remotos e antigos. Você vai encontrar isso com os sumérios, você vai encontrar isso com os cananeus, com os hebreus, depois com os gregos, com os babilônios, com os romanos e até os nossos dias. Hoje não é diferente. Nós observamos a busca por Deus. O homem se afastou de Deus. Ele às vezes não sabe que é ao Deus Criador que ele busca, mas o coração dele busca. Após a criação, o homem desobedeceu a Deus e isto ocasionou o seu afastamento. Você vai encontrar a busca por Deus ou deuses nos povos que vivem afastados do restante da humanidade, indígenas. Você vai lá, eles nunca receberam a visita do ser humano e você vai saber que eles cultuam, adoram o sol, ou a lua, ou a águia, alguma coisa, eles buscam. Esse é o ser humano, porque o problema do ser humano é que ele se afastou de Deus e ele vive a tatear na criação, a buscar, a tentar encontrar algo que preencha esse vazio. Claro que isso que aconteceu do afastamento do homem para Deus foi a ruína do ser humano. O homem sem Deus, ele está arruinado, porque por mais que ele viva, logo ele se aproxima do fim e ele tem o desespero em suas vidas, em sua vida. Todo homem afastado de Deus está condenado ao castigo eterno. A Bíblia afirma isso. Jesus é o Deus único e Salvador. Ele se encarnou, buscou de modo eficiente a reaproximação de Deus com o homem, do homem para com Deus. Vejam, ele sendo Deus, ele busca esse relacionamento. Jesus estava ali, em Cafarnaum. Jesus está ali entre as pessoas. Jesus se interessa pelas pessoas, ele vai na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, ele a cura. Daqui a pouco o texto diz que trazem muitos endemoniados e enfermos e ele cura muitos. Ele se relaciona, mas o texto diz algo extraordinário no versículo 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para serem salvos? Não, para observar, para ver o que estava acontecendo. Olha, ele cura mesmo. Olha, olha lá, ele pôs a mão, a mulher curou. Olha lá, ele expulsa os demônios. Mas só para observar. Gente, hoje em dia a mesma coisa. As pessoas já ouviram falar de Jesus às vezes. As pessoas já viram sinais de Jesus às vezes. Pessoas são curadas todos os dias. E são muitas. Pessoas são libertas todos os dias. E as pessoas observam. E você não pode só observar. Você tem que tomar um posicionamento diante de Deus, diante de Jesus, falar: quero que tu sejas o meu Senhor. Eu quero que a minha vida tenha ordem daqui para frente. Eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida. O Senhor vai mandar na minha casa, o Senhor vai mandar no meu dinheiro, o Senhor vai mandar na minha saúde, o Senhor vai governar tudo que diz respeito à minha vida. E isso tem que ser verdadeiro, irmãos. Não adianta se aproximar só para observar, é preciso mais do que curiosidade, é preciso de compromisso com Jesus. Jesus nos dá um crescimento saudável para uma vida melhor. Às vezes eu ouço pessoas me dizerem: ah, pastor, mas está tão difícil, viu? Está tão difícil.
E olha, eu já estou na igreja há tanto tempo e minha vida tem sido muito amargurada. Meus filhos, meu casamento está tão difícil, parece que nada melhora. Outros dizem, pastor, parece que aquilo que eu busco, a alegria que eu almejo, não chega nunca. Olha, presta bem atenção numa coisa. Quando Jesus ele nos encontra e nos salva, algumas coisas nas nossas vidas, elas têm o tempo de Deus para acontecer. Para nós, às vezes, demora. Vocês já ouviram falar a respeito do bambu chinês? O bambu chinês é interessante o processo dele de plantio e colheita. Ele é plantado e depois que ele é colocado debaixo da terra, ele passa até 5 anos para dar um brotinho desse tamanho, 4, 5 centímetros. É claro que quem planta e não conhece, pensa, morreu, isso aí morreu. 5 anos. 5 anos. A chuva cai, a pessoa rega, e demora 5 anos para surgir um broto de 5 centímetros. Mas depois que surge esse broto, o bambu chinês em 30 dias cresce 27 metros. Imenso. Vigoroso. De um verde espetacular. Acontece que aqueles 5 anos, as suas raízes foram se aprofundando, foram dando sustentação para aquela planta imensa que vai ter até 27, 30 metros de altura. Assim, acontece nas nossas vidas também. Quando Jesus nos encontra, ele faz com que raízes profundas elas deem sustentação para a nossa vida. Se a sua vida hoje está parecendo que não deslancha, tenha paciência. Tenha paciência. Se você crê em Cristo, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a tua vida, ela será espetacular. Porque Jesus, ele é a autoridade máxima na nossa vida física, na nossa vida espiritual. E ele é autoridade nos nossos relacionamentos também. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, que a gente saia para essa semana agora entendendo que a nossa vida é extraordinária quando Jesus nos encontra. Mas lembre-se, Jesus encontra todos, mas nem todos têm um encontro com Jesus. Alguns querem só ver, só ouvir, só poder contar. Não, eu vi, a mulher foi curada mesmo, o homem foi curado. Eu vi, o homem era tão perturbado, hoje é uma pessoa normal, vive bem. O evangelho é para ser vivido verdadeiramente, gente. Eu amanhã, se Deus quiser, vou fazer uma viagem. Vocês já pensaram se eu não colocar combustível e pensar, não, eu vou lá. Não vai nada, pastor. O senhor fica aqui mesmo. Você tem que ter o combustível que Jesus te dá para dar os passos que são necessários para a tua vida ser transformada. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe a nossa semana. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra maravilhosa. Um fato que ocorreu lá na Galileia há mais de 2000 anos. Jesus, o nosso Senhor, numa noite como essa, transformou aquele lugar, transformou aquelas pessoas, expulsou demônios, curou-as, fez sinais. E algumas daquelas pessoas tiveram um encontro maravilhoso com Jesus. Nós queremos experimentar também dessa vida maravilhosa, porque nós já tivemos esse encontro com o Senhor. Se porventura alguém ouvindo, assistindo-nos, não teve esse encontro, que essa pessoa lance-se diante de ti nessa hora, entregue sua vida, sua casa, suas coisas, tudo diante do Senhor, para que esta vida ela seja governada por aquele que é autoridade em tudo. Meu Deus, que a nossa igreja experimente dia após dia a maravilha dessa graça que se concretiza em vidas transformadas.
Nós oramos e entregamos o teu povo na tua presença agora, com todas as necessidades que possuímos, sabedores de que o Senhor derrama bênçãos sobre a vida daqueles que creem no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último.